E agora o nosso bate-papo é com a doutora Marilúcia Santin, psicóloga, que está aqui nos presenteando mais uma vez com a sua presença, com os seus conhecimentos, né, doutora, que muito arduamente buscou aí durante a vida em um segmento que cada vez se torna tão importante na vida de todos nós e deve ser assim, né, que é a psicologia. Doutora, obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar com a gente mais uma vez. Eu que sou grata, né, pelo convite e é muito gostoso estar aqui, né, e passar isso para as pessoas, a questão da importância da psicologia, Sim. né, saúde mental, que estamos precisando muito. É um prazer estar aqui. O mundo todo, né, doutora, está precisando de saúde mental. Eu tô achando. E é um chamado, eu acho, agora, assim, para que as pessoas tenham essa responsabilidade. Eu acho que a palavra é essa, todo mundo precisa ter essa responsabilidade com a sua saúde mental, entender como é que você está se relacionando com as outras pessoas, eu acho que cada um no seu quadrado, né, com a sua família e com o mundo externo. Então é uma responsabilidade que cada um de nós temos que ter. Nós precisamos começar a entender sobre a autorresponsabilidade, né? Sim. De nós sabermos o nosso lugar no momento em que nos encontramos. Então, assim, a responsabilidade, ok, né? Só que na responsabilidade eu estou cuidando de todo mundo. A autorresponsabilidade, eu olho para mim e começo a descobrir o que eu estou fazendo nesse mundo. Então aí começa a complicar. Você viu, olha, quem sabe, sabe, né, minha gente? Aí começa a complicar, né? Quem sabe, eu me expressei de uma forma, a doutora veio e realmente discorreu de forma brilhante, é bem isso mesmo. É bem isso, aí começa a complicar quando você pensa quem eu sou, logo existo e onde estou. Né? Então isso é autorresponsabilidade. Mas doutora, quando você dá esse passo, fazendo essa reflexão, se percebendo, já é um grande passo, né, doutora? Então é interessante que quando eu me percebo, eu não preciso culpar o outro. Então, só que para eu me perceber, eu tenho que falar, sou eu que quero assim, sou eu que penso assim, sou eu que vou fazer assim, porque eu quero. Isso é ter muita coragem. Sim. É melhor do que eu falar, olha, eu vim aqui porque você me chamou, não porque eu quis. Aí dá tudo errado. Ai, mas foi a Elga que me colocou nessa fria. É como um comportamento que eu acho bem natural, infelizmente, que é sempre achar um culpado. É sempre achar um culpado. Isso é mais fácil. Então essa autorresponsabilidade é isso, eu querer e assumir o que eu quero e, óbvio, né, eu arcar com as consequências. É um exercício também, né, doutora? É um exercício diário e Sim. É tão lindo assim quando a gente vê o paciente quando vem terapeutizar. Eu falo que é muito lindo os jovens que estão procurando isso, né? Porque tem pessoas que estão procurando a terapia com 40 anos e estão descobrindo isso com 40 anos. Sim. E os jovens assim estão abertos para entender que eles podem fazer isso mais cedo. Olha que maravilha! Isso é muito legal. E que notícia maravilhosa, Isso que é muito existe legal. esse movimento. Existe esse movimento desses jovens que estão sim procurando terapia, que estão sim vendo que podem fazer diferente. Não precisam repetir comportamentos. Sim, cuidar da sua saúde mental é como cuidar da sua saúde física, né, doutora? É muito. Você sabe que eu estava lendo uma reportagem, hoje as pessoas estão mais preocupadas com a saúde mental do que com o câncer. Olha só! É interessante isso, né? Então, muito assim, interessante. Nós que trabalhamos com os pacientes oncológicos, na Oncolog, a gente percebe isso, assim. Então, as pessoas se preocupam, né? Fazem os exames que a gente, né? Tanto está aí na mídia que quanto antes melhor, prevenção, né? A prevenção, né? Sim. Então, você vê uma estatística onde as pessoas estão se preocupando mais com a saúde mental do que com o câncer. Isso é muito bom. Isso é muito legal. E é realmente uma prevenção, né, doutora? Realmente é uma prevenção. Esse comportamento, com certeza, vai ter um impacto futuro.
vai ter um impacto. Já está tendo. Já está acontecendo, já está acontecendo. Já é uma realidade. Já é uma realidade, já está acontecendo. As pessoas... Que notícia maravilhosa, As pessoas doutora. estão buscando ajuda para não adoecerem sozinhos. Sim. E a gente ter essa noção de que está tudo ligado, né, doutora, o mental com o físico. Se você está bem mentalmente, com certeza você vai evitar que várias doenças se manifestem, né? Mente sã, corpo são, né? Perfeito, então, assim, perfeito. é muito legal isso, porque a exaustão mental, ela responde como no seu corpo, né? Quando eu estou nessa exaustão mental, onde eu estou com preguiça, ou eu não estou com vontade, ou eu não quero levantar, né? Eu não quero tomar banho, né? Então, essa exaustão mental tem esse reflexo no corpo. Esses dias eu estava vendo o Jacob Petri, e ele falou um negócio muito bacana, assim, né? Que se nós, seres humanos, prestássemos atenção na natureza, a gente viveria melhor. Porque o ser humano, o homem, é o único animal que polui a terra, né? E o que é essa poluição quando nós olhamos para nós, né? O que é essa poluição quando nós olhamos para o ser humano? É a poluição de pensamentos ruins, né? Da raiva, do rancor, da tristeza. Então, assim, ele fala que o ser humano, como ele polui o planeta, ele polui a si mesmo. Olha né? só. Então, assim, é muito interessante a gente observar e prestar atenção nisso, né? E está à nossa frente todo momento. Tudo aí. Está à nossa Sabe? frente. A gente precisa, né, acordar, né, doutora? É um despertar, né? A gente Abra precisa... os seus olhos, né? A gente precisa Olha a sua volta. Nós precisamos tão começar a simples. dar sentido para o simples. Isso. Para o simples, é isso. Sim. Doutora, nós temos uma pauta interessantíssima, que inclusive tivemos aqui uma conversa nos preparando, né? Porque é um assunto delicado, é um assunto difícil, é um assunto que a gente pisa em ovos, que mexe com a dor de muita gente. Mexe. Sabe? Então, vamos falar de ansiedade, da síndrome da Mulher Maravilha, que infelizmente em algum momento atinge muitas mulheres. A gente não saber o nosso lugar nesse momento de transformação, de revolução que a gente está vivendo. E sofrimento também, dúvidas, incertezas. Então, é algo muito delicado de conversar, né, doutora? Primeiro, assim... Para falar sobre isso, né, eu quero colocar que eu aprendi isso vivendo, né? Então, Sim. eu lembro que na faculdade nós tínhamos muito assim, psicólogas que iam cuidar de crianças e falariam para as mães que não pode dar um tapinha na criança. Tem filho, né? Então, depois você fala, você não pode bater. Então, assim, Adorei. eu quero pedir licença, assim, com muito respeito, porque Sim. realmente é um assunto muito delicado e sem generalizar e sem rotular ninguém. Acho que antes de tudo é falar de mim, né? Falar para mim. Então, assim, como eu vivi muito essa questão da síndrome da Mulher Maravilha, eu procurei saber como sair e conseguir sair. Pode ter até sido através da dor. Sim. Mas é isso, você se descobrir, né, nessa luta que as mulheres tiveram do abençoado empoderamento, né? O empoderamento feminino. O que essa mulher quis conquistar, o que essa mulher conquistou, né? De repente... ela percebeu que ela poderia ser remunerada igual aos homens. Então, assim, esse empoderamento feminino, né? Como eu disse, pedindo muita licença para falar isso e com muito respeito, eu percebo que as mulheres se perderam nesse caminho, né? E falo por mim, eu me perdi nesse caminho do empoderamento, de uma mulher que vai trabalhar, de uma mulher que começa a ganhar dinheiro e começa a ganhar muito dinheiro, né? Porque as mulheres fazem isso, Sim. né? Você quer que alguma coisa
crie vida, coloque nas mãos de uma mulher. Por isso que nós somos mães. É verdade. Né? Então, assim, tudo que mulher põe a mão, cria vida. Sim. Então, isso é muito empoderamento. Com certeza. Né? Isso é um negócio extraordinário. Mas é isso, antes disso tem um feminino. Quem é esse feminino? Então, eu observo observei, né, através dos acontecimentos comigo, que esse empoderamento fez com que eu perdesse a minha feminilidade. A gente começa a dizer, né, na psicologia a gente fala isso, das mulheres fálicas. Então, assim, são lugares. Sim. Mulher não é fálica, mulher é feminina. Então, que lugar é esse que se perdeu? Onde? Nesse empoderamento. Né? Então, assim, como boa católica que eu sou, né, vou falar sobre isso, é bíblico, né, que temos uma gravura onde José puxa o burrinho com Maria em cima do burrinho gestante. O que significa isso para o feminino? Esse é o lugar do feminino. Sim. E a mulher empoderada se perde onde? Quando ela carrega o burrinho, o José, e está gestante. É o que está acontecendo. E é o que está acontecendo. Então, assim, esse empoderamento, eu vejo com muito respeito, né, que as mulheres confundiram os lugares. E por sua vez o masculino também se perdeu. Isso que eu ia te falar, doutora. Uhum. Eu acho que, lógico, eu acho que toda ação tem sua reação, ônus e bônus, a vida é assim, né? Mas as mulheres, algumas, lógico, a gente nunca generaliza, não. Se perderam. E os homens, muitos homens também nesse cenário. É isso sabe? aí. Eu acho que esses conflitos que vêm acontecendo, tanto no lado da violência, mas também do lado também de se posicionar na relação, sabe? Eu acho que vai ser algo que tem que ser muito trabalhado, muito debatido, muito conversado, trazido essas pautas, trazer essas pautas para que as pessoas tenham essa reflexão, né? Vai precisar de muita conversa, muito estudo para equilibrar essas partes. Era isso que eu ia falar, Elga, esse equilíbrio, né, que a gente precisa começar a buscar. Então, nessa autorresponsabilidade, é lógico que eu sair para jantar com o masculino e dividir a conta, não tem problema nenhum, desde que seja combinado, desde que seja conversado, né? Então, assim, essa mulher empoderada, mulher fálica, já vem, eu pago a conta. Né? Sim, ou ninguém precisa pagar minha não conta, paga minha não. conta, ninguém, é isso. Então, às vezes é uma gentileza que o homem quer fazer. Não, eu até posso sair e pagar a conta, Sim. mas é um ato de delicadeza. Sim. Né? Posso pagar um jantar para você hoje? Cavalheirismo. É isso, qual que é o problema? Viu, minha gente? Não acho nada. Não tem nada de ruim problema nisso. nenhum. Mas é o equilíbrio, né? Sim. Eu acho que é o diálogo nos relacionamentos. Então, assim, essa feminilidade também que a quem gente é que tem traz ressaltar. isso? É a mulher, é o feminino. certeza. É isso aí. Por que não tem mais o diálogo? Porque a mulher não parou mais para ouvir. Sim. Né? Então, assim, tem muitas mulheres que se masculinizaram até, né, doutora? A mulher fálica. É isso? Sim. E tá tudo certo? Tá, para a pessoa. Tá tudo bem, não tem um questionamento, nem um julgamento em relação a isso. Mas para quem busca esse lugar, porque aí o que começa a acontecer? Né? Essa exaustão da síndrome da Mulher Maravilha, porque ela tem a casa para cuidar, ela tem os filhos para cuidar, ela tem os afazeres domésticos para fazer que até então os homens desconheciam. Sim. Né? Isso não era para eles fazerem. E não é porque eles têm que fazer sim. Mas quando que isso começa a ser dividido? Quando é conversado. Né? Então, assim, ela tem esses afazeres, ela tem os filhos, ela vai para o mercado de trabalho, ela começa a trabalhar e ela chega em casa e tem que fazer tudo isso. Com certeza. É claro que isso vai causando uma exaustão, né? Total. Tanto física como mental. Então, essa síndrome da Mulher Maravilha, o que eu quero deixar aqui hoje, que eu falo assim que, né, acho que essas mensagens é entender, você pode ser Mulher Maravilha, mas de pendura a capa lá de vez em quando, tá tudo bem, né? Não tem, não tem problema. Não tem. É isso, porque... Baixa a guarda um pouquinho, baixa a guarda. relaxa.
seja feminina. Mais leve, né? Eu até acho, olha uma coisa, eu até acho que a Mulher Maravilha podia andar em cima do burrinho com a capa, mas deixa o José puxar o burrinho, não tem problema, né? É verdade. Deixa, né? É a gente permitir. E tem uma outra coisa que eu percebo também, que se essa mulher foi para o mercado, se essa mulher ocupou um lugar masculino, é porque também tivemos um masculino ruim, né? Sim. Ou um masculino que não correspondeu. Só que onde que precisa entrar a mulher sábia edifica o lar, né? Conversar, falar, olha, qual que é o meu lugar, qual que é o seu? O que nós estamos fazendo aqui nesse relacionamento, que é o equilíbrio. Com certeza. Essa conversa e aberta, aí, para isso, precisa de quê? É complicado, né, doutora? Da autorresponsabilidade. Sim. Né? Eu termino, assim, eu percebo e eu trabalho muito isso. Tem casamentos muito legal, assim, que está se acabando. Por quê? Porque um não sabe os papéis. Não sabe os papéis. Entendi. Aí um só reclama do outro. Então, assim, realmente, a gente fala assim, né, a ordem do equilíbrio, do dar e receber. Eu te dou o quanto que eu recebo, né, e isso é um equilíbrio. Tem casamentos que acabam porque alguém deu muito e o outro se sente tão endividado emocionalmente que vai embora. E vai embora, né, da pior forma possível, né? Então, assim, isso é o equilíbrio. Isso é uma ordem de amor, né? A ordem do equilíbrio no dar e receber. Entre homens e mulheres. Sim. É isso. Cada um no seu papel. E vamos dar uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta aqui com a doutora Marilúcia Santin, falando sobre ansiedade e a síndrome da Mulher Maravilha. Doutora, tá difícil encontrar esse papel? As mulheres e os homens precisam buscar ter primeiro, baixar a guarda, entender que existe algo errado, é um reconhecimento, né? Você fala, nossa, não está certo, o que fazer? Tem algo errado, com quem? Comigo, né? Sim. Então, esse olhar é importantíssimo, né? Isso a gente melhora na terapia, sim. Terapia, né, doutora? Terapia é um lugar muito curador. Sim. A terapia é um lugar curador. Então, salvador, assim, né, doutora? É um lugar curador. E aí, assim, a gente está se perdendo também na questão da ansiedade, porque se a mulher nessa exaustão, nossa, o que ela quer? Ela quer resolver tudo e sim, às vezes não dá certo, às vezes não resolve mesmo, né? Às vezes tem que esperar, a gente fala que, quando que eu falo que a gente se perde, né? Que a depressão, você tem pensamento só do passado, né? Só fico relembrando o que aconteceu, não consigo perdoar, não consigo soltar, não consigo esquecer. Estou sempre lá no passado. E é isso, a depressão é uma doença silenciosa, angústia, que quando você vê, não consigo sair daqui. E não consegue mesmo, né? De verdade. De verdade. A depressão tem que ser olhada com muito amor, com muita cautela, com muito respeito, porque ela é real. E as pessoas não entendem, né? Não, isso tá difícil, mas, né, a gente está no caminho. Aos poucos. Os ansiosos, eles vivem no futuro. Né? Os ansiosos sempre estão querendo, eu falo assim, que nós temos o nosso eu real, que é o aqui agora, e o ideal. Então, os ansiosos, eles estão querendo sempre o ideal. Sim. Né? Então, estão sempre querendo pegar aquilo que não pega, aquilo que não chega. Não tem como eu falar, olha, eu estou grávida e meu bebê nasceu ótimo com 4 meses. Não tem como, são os 9. Pronto, acabou. Então, assim, nessa ansiedade do ideal, do futuro, de querer pro agora, né? Me deixa nessa crise de ansiedade e o que eu estou perdendo nessa linha? O presente. Sim. O aqui e o agora. O que eu estou fazendo? Eu estou inteira aqui, né? O que eu quero desse momento? O que eu estou fazendo aqui? Isso é real. Isso é o que eu tenho agora. E o que eu estou fazendo com isso? Se eu estou lá ou estou lá? Se eu estou no futuro ou se eu estou no passado? Né? Tem algo se perdendo aqui, né?
Tá totalmente perdida aqui. Eu tô aqui com você cobrando passado Isso, ou cobrando presente? Porque eu quero... Não, e o aqui agora? Que planos estamos fazendo para conseguir ou para nos permitir? Então, essa... Eu acho que essa linha do tempo que as pessoas têm que se encontrar. É nessa linha do tempo. Onde eu estou e fazendo o quê? Como? Para quê? Para mim? Para o outro? Para quem? E na terapia a gente consegue achar esses lugares. E é isso que é maravilhoso. Consegue mesmo, né, doutora? Consegue mesmo, com autorresponsabilidade. Isso eu ia não falar tem agora, quem com culpar. autorresponsabilidade. Não tem quem culpar. Mas isso eu acredito que este momento, inclusive, que nós estamos vivendo agora falando sobre isso, é um chamado para quem tem a oportunidade de assistir, que você baixa a guarda. Às isso. vezes... você precisa ter a humildade, né, doutora, de entender que se algo não está certo, dá para corrigir. Eu acho muito lindo isso, né, essas metáforas, assim, todo mundo... Se eu te perguntar o que significa prosperidade para você, quando você pensa em prosperidade, o que você pensa? O que vem? Prosperidade, para mim, abundância, algo... positivo, né, de futuro, prosperidade, dinheiro. E ele está onde? Tá agora. Eu acho que a gente está sendo construída agora. A prosperidade, para mim, está no agora. Então, e aí, para eu ter a prosperidade, que é isso que você está falando, que nós estamos falando da linha, né? Sim. Então, assim, se eu colocar essa linha em pé, né, a ansiedade está lá em cima, o futuro, a ansiedade está lá em cima, a depressão e o passado está aqui embaixo, Sim. O presente está aqui no meio. Então, a linha que a gente fala é assim, ó, até para eu prosperar, eu tenho que descer, né, que é a humildade que você falou. Sim. Então, assim, eu quero essa prosperidade, então, assim, eu tenho que descer no aqui e no agora, fazer o que precisa ser feito para eu prosperar. Com certeza, né? A gente está construindo. A gente está construindo, Sim. mas a prosperidade, para muitas pessoas, tá você... Futuro. Tá no futuro. Eu vou conseguir, quando eu tiver, quando eu fizer. Entendi, compreendi perfeitamente, então, doutora. assim, e você vê que é algo que você precisa entender muito bem com você mesmo, com né? você mesmo. Porque é algo quase implantado dentro de você. Eu entendi perfeitamente, doutora, o que a doutora falou agora, sabe? Eu espero que nossos telespectadores também tenham entendido isso. E a terapia hoje a gente percebe que é um acesso fácil. Demais. Né? Só que, infelizmente, é o que nós estávamos conversando, né? Infelizmente, a crença que, nossa, isso para o homem, né? Para o masculino, ir para a terapia é muito mais difícil do que para o feminino. É verdade. Eu falo assim que 10 homens, 10 mulheres na terapia correspondem a um homem, né? Enfim, mas é muito isso, a questão do terapeutizar. Você imagina isso para o masculino se não é até calçar a sandalinha da humildade, Sim. né? Então, assim, eu não preciso... e, infelizmente, nós temos ainda, né, o pensamento bem primário de que o psicólogo é só para louco. Perfeito, ou eu vou lá na psicóloga, vou falar sobre mim. Sim, você vai lá para falar sobre você, e aí? Aí nós temos também, né, é muito ainda falado que, não gostei da psicóloga, né? Às vezes não é que não gostou da psicóloga, talvez a psicóloga te mostrou alguma coisa que você não quer ouvir, né? Então tá bom, põe a culpa nela, tá tudo bem, tá valendo também. E os que mentem para terapeuta também, para psicóloga, não, né, doutora? Os que mentem são os melhores, que eles estão mentindo para eles, tá tudo bem, o engano não tá mentindo para o psicólogo, né? Tá mentindo para ele, Sim. né? Então, mas isso aí também é um desenvolvimento que só o primeiro passo de ir até lá já é um grande passo, né, doutora? É um grande passo. Mesmo que vai e ainda não consiga se abrir da melhor maneira e ter um proveito, mas já é algo positivo, já é uma construção. E essa construção da loucura, né, a loucura mental, né, o que significa essa loucura no nosso dia a dia? Né? Às vezes eu vejo um comportamento e falo, nossa, tá louca? Né? Então, assim, a loucura é para quem? É o meu preconceito em relação à loucura porque você não está dentro do que eu acredito que é bom, né? Que eu acho que acontece muito, né? Que na verdade esse são julgamento, os meus padrões, né? Esse julgamento são os meus padrões. Sim. Então assim, quando
eu tenho esse julgamento, é uma crença, né? Eu não vou no psicólogo porque é coisa de louco. Tá, mas qual que é o seu momento? É um momento que você não está conseguindo resolver as coisas como tem que ser resolvida, de uma forma mais tranquila, porque você está fora do padrão do controle emocional e aí já é uma loucura? Não, né? Eu posso olhar para isso e ressignificar. Com certeza. Só que para isso eu preciso olhar para mim. Isso que é o difícil, né, doutora? É muito mais fácil apontar e olhar para os outros. Você sabe que é uma pergunta assim, que eu faço em consultório, que eu vejo assim, que as pessoas realmente ou lacrimejam os olhos, ou realmente a ficha cai, sabe? A pessoa fala de todos, né? A sua volta. Sim. E aí a pergunta, né, do quem é você? Difícil responder, né? Muito difícil responder. Muito difícil. É muito difícil responder. É um exercício assim que nos transforma. Quando você pergunta sinceramente, quem é você? E você entender que você tem dificuldade, né, de falar quem você é. Então, é um momento, é um encontro ali, um momento que te faz, assim, refletir, né, sobre a vida. Eu acho que a gente poderia deixar aqui hoje o recado do quanto é apaixonante um consultório de terapia. Mas mesmo, doutora. Mas é apaixonante, porque Sim. você começa a olhar para você, Isso. você começa a se apaixonar por você. Sim. Você se permite. Se conhecer, olha que coisa mais linda. Você se permite, e é isso, é permitir até fazer o que você quer, o que você gosta, porque você fez para todo mundo a vida inteira. Sim. Né? Então, assim, o lugar, o espaço terapêutico, ele é apaixonante e é um lugar para você se apaixonar por você. Com e é isso que é lindo. E é doutora, isso que é lindo, né? Adorei esse grande final ainda, que passou uma mensagem que eu acho que atingiu o coração das pessoas. É isso. Realmente é um lugar que você vai se apaixonar por você vai se conhecer, é uma oportunidade, né, que você tem. E Elga, imagina se as pessoas começassem a viver a vida delas. Que maravilha! Não seria bom? É um sonho, né? Olha, tem alguém, né, fazendo isso ou fazendo aquilo, ou vestindo a roupa tal, ou saindo com quem ela quiser. Você olha e fala, é a escolha da pessoa. Nossa, eu não tenho nada a ver com isso. Que perfeição, não é? Né? Olha que mais mundo leve. Maravilhoso! Oremos, né, doutora? Não, haja terapia. Não, haja terapia, vamos para terapia. É isso aí. Doutora Marilúcia, muito obrigada. Suas participações aqui em nosso programa geral são impactantes, são maravilhosas, são leves e de muito conhecimento. Então eu sempre te agradeço pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, engrandecendo esse programa. Muito obrigada. Eu que sou grata, muito obrigada por estar aqui. E até a próxima. Não demora a voltar. Tá bom.